nome de Jesus. Fala conosco, Pai. Assim nós choramos e já te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, queridos. Aleluias. Amados, Deus, ele ministrava essa palavra ao meu coração. É um texto muito conhecido, assim como o texto que foi lido em Lucas 5, mas é uma palavra de alta ajuda para a nossa vida, para esta noite, a qual Deus ele vem ministrando sobre nós a tua palavra, para que possamos a cada dia ouvi-la. E é interessante já iniciar esse texto falando acerca da palavra de Deus, que ele coloca para nós, irmãos, dois alicerces. Está aqui, ó, logo no subtítulo está dizendo os dois alicerces. E a Bíblia vem relatando sobre o alicerce que é construído sobre a rocha e o alicerce que é construído sobre a areia. E ele traz para nós, né, de uma forma eficaz, para que possamos a cada dia firmar a nossa casa na rocha. E não só a nossa casa, né, como quando vamos construir uma casa, precisamos ter um construtor, né? Aqueles que têm um pouquinho mais de dinheiro, né, contrata um engenheiro, né, um engenheiro para analisar, e a gente começa a falar, olha, a planta, eu quero assim, quero a casa assim, assim, assim. Então ele vai planejar a casa, né? Olha que coisa misteriosa, olha que mistério de Deus, que coisa maravilhosa. Ele vai planejar e o arquiteto, ele vai dar o retoque final, né? É arquiteto que tem umas ideias muito bacanas e tal, mas o engenheiro, irmãos, o engenheiro, ele trabalha com estrutura. Obrigado, estrutura. E quem é o engenheiro, irmãos? É o nosso Deus. Esse engenheiro que construiu uma história linda e tremenda no deserto, irmãos. No deserto. Mas pastor, por que no deserto? Porque no deserto o povo caminhou durante anos. Deus não permitiu faltar nada. Deus alimentou o povo. Deus deu água ao povo no deserto. Olha que coisa tremenda. Deus enviou maná do céu. As roupas não se rasgavam, os sapatos não encolhiam, né? E foram muitos anos, irmãos. Foram 40 anos. E isso, olhando para os dias de hoje, isso pode acontecer. Pode ou não pode? Pode não chegar aos 40, mas chega um pouquinho próximo, né? E a Bíblia está dizendo que há relata sobre dois alicerces, dois pilares. E aqui está dizendo: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica. Está aqui, ó, o praticar e o não praticar. A palavra-chave é praticar ou não praticar. E se os irmãos observarem, não foi nada proposital, foi dirigido pelo Espírito Santo. Agora o Espírito Santo vem trazendo à tona de tudo que ele falou desde o início. Ele estava falando, irmãos, que coisa tremenda, para nós confiar nele, não é isso? Buscar a ele. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E ele está falando sobre instruções. Quando Abacuque, nós falamos sobre Abacuque ele pergunta a Deus, né, algumas coisas, Senhor, mas por que isso? Deus vai e ensina a ele. E quando o nosso irmão trouxe a palavra de introdução, irmãos, olha isso, aleluias, ele veio falando sobre os homens, os discípulos que Jesus chamou para estar com ele na caminhada. Mas antes, olha que tremendo, e o nosso irmão evangelista Juarez, ele estava falando, ó, Jesus estava ensinando, ó, Jesus, ele tinha o prazer de ensinar, e não é diferente nos dias de hoje. Ele tem nos ensinado a se comportar dentro e fora da igreja. Ele tem nos ensinado a confiar nele dentro e fora da igreja, porque não adianta a gente fazer as coisas somente dentro da igreja. Lá fora que vai ser
o negócio mais quente mesmo. Porque dentro da igreja está o fervor espiritual, a glória de Deus está descendo. Esse é o momento de ensinamento para nós, é um momento de busca, é um momento de se render aos pés do Senhor, é um momento de dar também, dar o que? O nosso culto, né, ao Deus vivo. Mas quando nós chegamos de lá fora, nós vamos partir para a prática. E ele está dizendo: todo aquele que escuta essas minhas palavras e as praticam. Olha que coisa tremenda. Nós precisamos aprender aqui dentro e colocar em prática lá fora. Nós precisamos aprender aqui dentro. Aqui dentro não quero dizer somente aqui dentro, não, porque nós vamos aprender no nosso lar. Nós vamos aprender também lá fora, como eu estou falando sobre o momento de teoria, né? A teoria. E Deus, Ele quer que nós saiamos da teoria para a prática. Porque a teoria, Ele está nos ensinando. Jesus estava ensinando ali na teoria. Mas quando Ele fala, entre no barco e vamos, Jesus estava falando, olha, vamos sair da teoria, agora vamos para a prática. Abra lá, vamos lá em Lucas, onde o nosso irmão leu, Lucas 5, vamos lá, aleluia. Depois deixa Mateus 7, 24 marcadinho aí, aleluia. Lucas 5, né? Glórias a Deus. Olha só o que está dizendo, Lucas 5, 5. Vamos no versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Nós lemos desde o versículo 1, na palavra de introdução, que eles haviam trabalhado a noite toda. Eles haviam lançado a rede a noite toda, e nosso irmão, ele estava enfatizando, irmãos, eles eram peritos, e naquela época, a pesca, como nos dias de hoje também, né? Mas lá era bem, era bem mais, era uma fonte de renda ali, como se você hoje fosse aqui, né? Em Niterói tem um mercado ali, quando você vai lá, você vê a fonte de renda ali é o quê? A pescaria. Né? Quando chega o momento aí de sábado e domingo, aquele negócio fica cheio, né? Eu já fui algumas vezes ali comprar pescado, né? com meus amigos, o meu patrão mesmo. É uma coisa bacana e é gostoso, né? Peixe. Então, como meu pai gosta muito de curvina, xererete, né? É gostoso. Então eu vejo ali o centro comercial ali é a pescaria. Então aquilo ali é uma fonte de renda deles. E trazendo, estou falando do dia de hoje, ali naquele local de trabalho deles ali em Niterói. Então aqui nós podemos entender um pouco. Olhando para ali, a gente pode entender um pouco que aqui eles estão em uma região concentrada ali. A fonte de renda daquele lugar ali era o que? A pescaria. E eles estão dizendo: nós trabalhamos a noite toda, não conseguimos pegar nada. Não conseguimos pegar nada. Mas segundo a tua palavra, nós vamos. Entraram no barco. E quando eles entram no barco, irmãos, aleluias, eu fico imaginando, eu imaginando, eu vou lançar a rede. Jesus falou: nós vamos trazer muitos peixes. Olha que coisa tremenda, irmãos. Se você for lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, você vai entender que quem criou os peixes, hein? Foi Deus. Olha que coisa tremenda. Lá no capítulo 1, você vai lendo, você vai vendo, Deus fez os céus, o mar, as estrelas, Ele foi criando tudinho, passo a passo, e um dia, e no final vem dizendo, e viu Deus que era bom. Segundo dia, e viu Deus que era bom. Terceiro dia, assim vai. E Deus fez ser vivente.
os peixes, né? O mar, os animais marinhos, os animais terrestres, os que se rastejam, enfim, foi Deus que criou todas as coisas. E é interessante, irmãos, como Deus ele fala que ele nos dá o domínio sobre os animais. Olha só, irmãos, ele nos dá o domínio sobre os animais. Agora imagina, pensa comigo, Jesus manda entrar no barco, ele fala segundo a sua palavra. Sabe o que é isso? Confiança. Nós precisamos confiar em Deus, mas nós não podemos somente bater no peito e dizer: Senhor, eu confio no Senhor. Nós temos que ir mais além do que isso. Como assim, pastor? É dizer: Senhor, eu confio, dando certo ou errado, eu vou continuar confiando no Senhor. Porque, irmãos, às vezes Deus vai permitir dar errado para ver se a gente está confiando mesmo, hein? Algumas pessoas dizem que de uma forma assim, né, falando, ele sempre chega aos 46 na prorrogação, hein? Segundo a tua palavra, Senhor, eu vou lançar a rede. Olha que coisa tremenda. Aí no versículo 5 diz: e respondendo Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandaste, lançarei a rede. Porque o Senhor mandou, eu vou lançar a rede. Aí vem o versículo 6: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. Versículo 6 do capítulo 5 de Lucas: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompiam-se a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. Olha a abundância. Irmãos, isso é coisa tremenda. E aí nós precisamos entrar na palavra, praticar a palavra, para que a palavra possa entrar em nós e venha gerar algo dentro de nós. Gerar o que, pastor? A confiança. Quando eu confio em Deus, a palavra do Senhor, meu irmão, ela é tremenda. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O salmista, ele fala sobre isso. Então, irmãos, olha só. E vendo isso, versículo 8, Simão Pedro prostrou-se aos pés de quem? De Jesus. Está me acompanhando aí? Versículo 8 do capítulo 5 de Lucas. E vendo isso, Simão Pedro, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, prostrou-se diante dos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausentar-te de mim, porque sou um homem pecador. Ele vê o tamanho do poder do Senhor e a pequenez dele, sabe? Ele fala: Senhor, eu sou um homem pecador, pois que os espantos se apoderaram dele, olha isso, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito, e de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, aleluia, que eram companheiros de Simão, e disseram Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de, algumas traduções, homens, de outras traduções, almas. Jesus, olha que coisa tremenda, Jesus pega eles, palestra com eles, ensina a palavra e depois sai para praticar. E quando ele começa a praticar, ele começa a ver. Fala para o seu irmão, olha para ele e diga: olha, nós precisamos praticar. Está vendo, irmãos? Isso serve para mim, para você, para todos nós. Irmãos,
Eu tenho praticado algumas coisas na minha vida que era difícil de eu praticar, sabe? Mas eu estou praticando e eu estou vendo resultado. Por exemplo, eu falei sobre o jejum de 31 dias. Irmãos, eu fiz os 31 dias. Eu fiz os 31 dias. E como eu falei, no 30º dia, eu recebi uma resposta de Deus que eu fiquei, eu tive que chorar, irmãos. Eu chorei muito e glorifiquei o nome do Senhor. Na segunda-feira eu fui ao culto, né, do pastor João Carlos, e Deus permitiu de eu ir sozinho. Eu fui sozinho. E chegando lá, era para eu estar ali, somente eu mesmo. E Deus usou lá a irmã, a missionária. Nunca vi aquela mulher de Deus, e ela também nunca me viu. E ela, ministrando a palavra, ela olhou para mim e falou: isso. Irmãos, eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor, obrigado, porque eu não fui em busca de revelação, eu fui em busca de participar, sabe, do alimento espiritual. Eu fui em busca de presenciar ali, sabe, o mover de Deus, a presença do Senhor, e se alegrar com os irmãos. Foi algo gostoso, um momento de comunhão. É necessário ter comunhão na igreja, é necessário ter comunhão no meio do povo, é necessário ter, aleluia, o coração voltado para Deus, para que Ele possa descer e fazer o mover, hein? Porque quando Jesus fala: entra no barco e vamos, Simão, ele fala: vamos sim, segundo a tua palavra. E os que estavam com ele foi em concordância. Então, quando há concordância, as coisas acontecem. É necessário ter concordância, meu irmão. Aí ele fala: olha, a partir de hoje, vocês viram o que aconteceu? Milagre, né? A partir de hoje vocês não vão mais pescar peixes, vocês vão pescar almas, pessoas. E há uns dias atrás, ou um mês atrás, não sei, não lembro, eu estava falando sobre isso. E pescar almas não é fácil, porque às vezes almas não vão te dar ouvido, mas você precisa lançar a rede. Um dia esse peixe cai na rede. Precisa se falar, mas a Bíblia fala em tempo oportuno, e o próprio Deus, meu irmão, vai criar esse tempo oportuno. Mas precisa-se você também dizer: Senhor, prepara esse momento. Não é você simplesmente falar: Senhor, quando o Senhor quiser, tá bom, estou aqui. Não, Senhor, eu quero. Prepara esse momento. Senhor, fala o meu coração, quando é para eu ir? E Deus fala ou não fala? Sim ou não? Fala. E voltando lá para o texto que nós estamos, Mateus 7, e ele está dizendo, olha, capítulo de número 7, versículo 24: todo aquele, pois, que escuta, ouve as minhas palavras e as praticam. Nós precisamos praticar. José, nós falamos de José. Deus dá sonhos a José. José servia ao Deus do pai dele. José honrava ao Deus do pai dele. Então, desde o momento em que começou a perseguição, quando ele conta um sonho para os seus irmãos, começa a importunação, começa a perseguição. Os irmãos ficaram maquinando contra José, até que quando seu pai envia José para ver aonde seus irmãos estavam e trazer notícia, eles de longe, quando vê José, eles falam: lá vem o sonhador. Vamos acabar com o sonhador. Vamos acabar com o sonhador. Pegaram José e jogaram José onde? Dentro
de uma cisterna ou dentro de um poço. E olha só que coisa tremenda. Acharam que jogando José dentro do poço ele ia morrer, mas o poço estava sem água. Deus prepara tudo. O mesmo Deus que permite você ser jogado dentro do poço é o mesmo Deus que vai fazer você sair do poço. O mesmo Deus que permite você ser vendido é o mesmo Deus que vai honrar onde você vai chegar. O mesmo Deus que permite você ser humilhado, a Bíblia diz: aquele que será humilhado será exaltado, será honrado. E você quer ter honra maior do que servir a Deus? José nunca deixou de honrar o Senhor. Ele permanecia fiel. E Deus mandou dizer para você nesta noite: permaneça fiel, meu irmão. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E eu não falo só em financeiro, não. Porque financeiro a gente vai passar aperto, Deus vai abençoar. Mas o negócio é espiritual, irmãos. É espiritual. É você ser provado dentro, fora, aonde você passa, aonde você chega. É aí que Deus quer te provar para te aprovar. Deus quer te provar para te aprovar. Primeiro ele vai te provar. José foi provado, meu irmão. Jogado dentro da cisterna, depois tirado, vendido. Depois foi vendido como escravo para a casa de Potifar. Depois a mulher de Potifar, pegando confiança a José, o seu senhor também, ela começa a maquinar de tê-lo José em seus braços, de tê-lo José como o seu segundo. Mas José, ele era fiel. Ele disse: não, eu não posso trair o meu senhor com S minúsculo e o meu senhor com S maiúsculo. Eu preciso honrar tanto ele quanto ele. Honre ao Senhor. Se você honrar Deus, Deus ele te honra, meu irmão. Continue honrando o Senhor, mas honre a Ele em tudo, e você vai ver o que Ele vai fazer, porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Pratique. Levanta sua mão direita, declare comigo: a partir de hoje, aquilo que eu não conseguia praticar, a partir de hoje eu vou conseguir em nome de Jesus. Aí aquilo que impede você de praticar, sabe, das coisas de Deus, enfim, a partir de hoje, começa a colocar em prática. Começa a orar, comece a buscar, comece a jejuar, irmãos. Eu tenho tido experiência com Deus muito gostosa, experiências tremendas, que eu quero, eu gostaria muito, não só gostaria, como eu quero que você também tenha. Não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, mas já foi falado: aquele que bate, abre. Deus quer abrir as portas para você. Deus quer abrir as portas para você, não importa qual é a porta, mas Ele quer abrir. Ele abriu a porta de Ana. E quando Ana faz um propósito com Deus, é interessante isso. Não que Ana usou inteligência naquele dia, não. Foi Deus que permitiu Ana se lançar aos pés dele. Porque o que eu falei no início, meu irmão, você não tem livre-arbítrio. A partir do momento que você passa a servir a Deus, é Ele que tem o domínio sobre a sua vida. É Ele que precisa ter o domínio sobre a sua vida. É Ele que precisa ditar as regras na sua vida. É Ele que precisa conduzir os seus passos, e você precisa deixar Ele conduzir os seus passos. Pois afinal de contas Ele é o seu
Senhor. Deus abre a madre de Ana e usa o profeta e fala: vai, porque o Deus que tu serves concederá o desejo do seu coração. Deus vai conceder o desejo do seu coração, meu irmão, mas permaneça no Senhor, continue praticando. Permaneça no Senhor e continue praticando. E para finalizar, aquele que ouve estas minhas palavras, versículo 26 do capítulo 7 de Mateus, aqueles que ouvem estas minhas palavras e não as praticam, vai vir o vento, vai vir a chuva, vai vir a tempestade, vai dar naquela casa e a casa vai cair, porque está firmada sobre a areia. Sobre a areia, firme a sua casa na rocha, firme a sua casa na rocha. A sua casa espiritual precisa estar firmada na rocha e não na areia. A sua vida sentimental, a sua vida financeira, a sua vida conjugal precisa estar fortalecida, precisa estar alicerçada na rocha, na palavra de Deus. E é a palavra de Deus que você, quando praticar, você vai ver Deus trabalhando na sua vida. Tenha certeza disso. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluias. O culto vai ficando gostoso, a hora passa muito rápido. Aleluias. Deus está no controle. Deixa eu falar aqui para você, meu irmão. Observe que Jesus, ele entra no barco, se distancia um pouquinho para ensinar. Deus, ele quer nos ensinar cada dia. Dê ouvido ao Senhor. Escute a voz de Deus. Escute a palavra do Senhor. Guarda no teu coração. E quando ele falar pratica, pratica. E Deus fala, meu irmão. Deus fala. Basta você estar atento. Louve ao Senhor. Coloque louvores para você ouvir. Mesmo que você não esteja com o seu... Hoje é através do pendrive, através do Bluetooth, né? Louve. Eu louvo. Na rua eu vou, de manhã cedo eu deixo o carro ali no estacionamento, vou andando para o trabalho e vou louvando. Vou louvando. Quando eu vejo, meu amado, um dia abençoado. Lá em Niterói o pessoal me chama de abençoado. Abençoado. Bom trabalho, hein? Para você também, meu amado. E vou indo, e vou louvando, e vou louvando, e vou louvando. Aí quando chega na metade eu vou orando até chegar. Louve ao Senhor, meu irmão. Louve ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar orando nesse momento. Tem pedido de oração aí? Glória a Deus. Aleluias. E nós vamos estar ofertando a casa do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluias. Amados, você que está nos assistindo, na quarta-feira, né, houve um problema de conexão ali, mas hoje, né, está aí o vídeo aí. Você que queira nos ajudar, né? Você que queira nos ajudar através do Pix, né? Tem o número da conta, tem o Pix aí, né? Você que queira nos ajudar, nós estamos com o propósito de comprar um terreno para nós construirmos a sede própria, e todo o valor que está sendo feito no Pix está sendo destinado para a compra do terreno. Amém? Então você que está em Orlando, né? Você que está nos Estados Unidos aí e queira nos ajudar, você que está em Portugal, onde você estiver, amém? A obra é do Senhor. Você sentir no coração, Deus tocar no seu coração, deixa Deus te usar, amém? Em nome de Jesus, nós estamos com esse propósito e nós vamos alcançar esse propósito em nome de Jesus, porque aquilo que Deus fala, Ele cumpre, e Deus falou, e eu creio que Ele vai cumprir em nome de Jesus. Vai surpreender muita gente, irmãos, vai surpreender muita gente. Tem muita gente que não acredita, tem muita gente que não está crendo, mas eu creio, amém?
eu creio, e assim como Deus falou, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Assim como Simão, ele falou, segundo a tua palavra, Senhor, eu vou lançar a rede. Segundo a tua palavra, nós vamos pescar. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Houve uma pesca maravilhosa, irmãos. Ó, ao ponto dele chamar os outros irmãos que estavam no outro barco, e os dois barcos, eu preciso de um envelope. Os irmãos também que estavam no outro barco também, o barco quase foi a pique, irmãos. Você crê no Senhor? E isso aqui não é conto de carochinha, não é a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo, e nós acabamos de ler, todos aqueles que escutam estas minhas palavras e a pratica, vou assemelhar a um homem prudente. Hein?